Queridos irmãos, a graça e a paz sejam com cada um de nós nesse dia. Vamos mais uma vez gravar, falar um pouco da doutrina dos decretos de Deus. E nesse dia eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus que se encontra em Efésios, capítulo de número 1, versículos de 3 a 5. Ou melhor, de 3 a 6 da palavra do Senhor. Efésios capítulo 1, versículos de 3 a 6, diz assim a santa palavra do nosso Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da Sua vontade, para louvor da glória da Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Esta é a palavra do Senhor. Oremos. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra e te pedir que a mesma seja aplicada em nossas vidas e que nós possamos viver com a vida dirigida pela tua palavra para agradar ao Senhor. Assim te oramos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós, no outro vídeo que fizemos, falamos sobre a questão da doutrina dos decretos de Deus, E baseamos essa doutrina, esse estudo nosso, na Confissão de Fé Batista de 1689, que exatamente é a confissão que era defendida pelos crentes batistas no século XVII. Do século XVII até o século XIX, século XX. Nós, nesse momento, iremos falar um pouco mais dessa doutrina dos decretos de Deus, olhando alguns parágrafos da nossa confissão de fé. Mas antes, eu gostaria de fazer um breve comentário, de tecer um breve comentário sobre esses versos que nós acabamos de ler. O apóstolo Paulo, portanto, para a igreja em Éfeso, ele começou a glorificar a Deus, verso de número 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Paulo, portanto, começa a bendizer a Deus pelas bênçãos que o próprio Deus derramou sobre a vida daqueles crentes, daqueles irmãos ali em Éfeso. O interessante é que no verso de número 4, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu assim, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Interessante que quando nós olhamos para o texto grego, o verbo escolher aqui está na voz média ou reflexiva, que exatamente comunica algo que o próprio Deus fez para si próprio. No texto grego, a voz média comunica exatamente essa verdade. É alguém fazer algo para si próprio. Quando Paulo, portanto, fala no verso de número 4 que o próprio Deus nos escolheu, ele falando para a igreja em Éfeso, que o próprio Deus tinha escolhido aqueles que antes viviam na idolatria, na prostituição, no pecado, esse verbo comunica que essa escolha de Deus fez essa escolha para que o seu próprio nome fosse glorificado. E Deus escolheu pessoas para Ele. Isso é uma prova, queridos irmãos, que Deus escolheu aquelas pessoas ali que estavam agora compondo a igreja de Éfeso. Aquelas pessoas agora pertenciam a Deus. O próprio Deus escolheu aquelas pessoas e escolheu para a glória do seu nome. Interessante é que o verso de número 4 vai mais além quando diz
que essa escolha que Deus fez, escolheu essas pessoas para Ele, escolheu para a glória dele e também escolheu com um propósito de que essas pessoas agora viessem a ser santas e irrepreensíveis. Aqueles irmãos, eles foram escolhidos em terceiro lugar com esse objetivo de ter uma vida santa, de ter uma vida ilibada, de ter uma vida que glorificasse e exaltasse o nome do Senhor. Mas no verso de número 5, o apóstolo, portanto, vai dizer: e nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. A escolha, a predestinação que o próprio Deus fez foi exatamente segundo a vontade dele. Aqui, meus queridos irmãos, eu quero novamente voltar ao que nós falamos no outro vídeo, em que a nossa confissão de fé vai de encontro ao pensamento arminiano, que diz que Deus só escolheu a pessoa porque Ele viu que essa pessoa iria ser salva. No sentido de que a própria pessoa viria a Deus, iria vir por livre e espontânea vontade para Deus, e Deus, portanto, sabendo disso, vendo isso, vai e elege aquela pessoa. A nossa confissão vai de encontro a essa crença, arminiana. E o próprio verso de número 5 diz que não foi pelo que Deus viu na pessoa, foi pela vontade de Deus que Deus, portanto, predestinou e escolheu aquela pessoa, ou aquele grupo de pessoas. E isso tudo, queridos irmãos, no verso número 6, ele conclui dizendo: para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Tudo isso que Deus fez foi para louvor da glória dele. Então, esse verso, o apóstolo Paulo mostra essa verdade, que não foi porque Deus anteviu alguma coisa nos seres humanos lá na eternidade. Antes de tudo acontecer, Deus olha para o futuro e vê que aquelas pessoas iriam se salvar e por isso elegeu eles. Não foi por isso. Deus elegeu porque Ele quis ter grupos de pessoas para Ele, que pertençam a Ele. Essa eleição glorificou a Deus e essa eleição foi exatamente para que o nome do Senhor venha a ser engrandecido em nossas vidas. Assim também somos nós. Fomos alcançados pela graça, fomos escolhidos, não porque Ele viu alguma coisa em nós, porque o que nós temos é pecado, é uma disposição de ir de encontro aos mandamentos dele, é uma disposição que nós temos de ir de encontro à aliança e quebrar o mandato do Senhor. Por isso que João Calvino, ele disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então Deus não viu nada além de pecado em nós, e Ele quis nos eleger para a glória do seu nome. Interessante, queridos irmãos, que quando nós estudamos no outro vídeo sobre a questão dos decretos de Deus, como nós já vimos, e só fazendo uma síntese, um rápido lembrete, como nós já vimos que esse decreto se deu na eternidade, e a maneira de Deus agir exatamente foi essa. Ele decretou na eternidade, mas na história, para que se cumprisse os decretos dele na história, aí entra outra doutrina que nós conhecemos, chamada a doutrina da providência. Note, o decreto de Deus diz respeito a o que ele decidiu na eternidade. Antes de tudo acontecer, ele decretou e ele executa esses decretos através da doutrina da providência. A nossa confissão de fé exatamente tem um capítulo que fala sobre a questão da doutrina da providência de Deus.
e exatamente nós iremos estudar mais adiante ela. Mas eu queria ler mais dois parágrafos da nossa confissão que fala sobre a questão do decreto de Deus. Veja o parágrafo de número 3. Por meio do decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e anjos são predestinados ou pré-ordenados para a vida eterna por meio de Jesus Cristo, para o louvor da sua gloriosa graça. Outros são deixados a agir em seus pecados para a sua justa condenação, para louvor da sua gloriosa justiça. Então note que parágrafo 3 mostra que Deus escolheu uns e deixou outros exatamente para viverem os seus pecados e para serem condenados justamente por conta das suas atitudes equivocadas. Essa verdade está baseada lá na carta de Paulo aos Romanos, quando Romanos vai dizer que Deus deixou eles viverem nos seus pecados para que eles fossem julgados e condenados. O interessante é que não há injustiça da parte de Deus, mas o que há é a justiça de Deus agindo para que o nome dele seja glorificado. No capítulo 1, versículo de número 21 da carta de Paulo aos Romanos, Paulo vai dizer: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornando-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptíveis, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Isso que eu acabei de falar vem exatamente no verso 24, quando ele diz assim: por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem os corpos entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o seu modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Então note que, como ele próprio está dizendo, Deus escolhe uns e deixa outros viverem na sua pecaminosidade para serem julgados, justamente condenados por conta dos seus próprios pecados. Queridos irmãos, esse parágrafo é interessante porque também no capítulo 24 de Mateus é um texto bastante interessante que, quando nós olhamos na nossa versão em português, não está muito de acordo com o texto original. Mateus capítulo 25, versículo de número 34, a palavra de Deus diz assim. Vamos ler do verso 31 ao 34, que diz assim: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos será preparado que vos está preparado desde a fundação do mundo.
Interessante que quando o apóstolo Paulo, quando o Senhor Jesus ele diz aqui, vinde benditos. A palavra bendito aqui, na versão em português, é um adjetivo. Está qualificando aqueles. Aqui no português. Mas no grego é um verbo. E o texto está dizendo, lá, fazendo uma tradução direta do texto original para o português, ficaria mais ou menos assim. Vinde os que foram abençoados por meu Pai. Isso nos mostra, queridos irmãos, que uma realidade que nós temos que atentar é que se o verbo lá no texto grego é vinde os que foram abençoados, então quando é que eles foram abençoados? Eles foram abençoados exatamente pelo fato do decreto de Deus em elegê-los desde a eternidade. Deus decretou na eternidade, fazendo assim a aliança da redenção, que essa aliança foi feita com a Trindade, Deus, o Senhor Jesus e o Espírito Santo, porque Deus planejou, o Senhor Jesus executou e o Espírito Santo aplica os benefícios da aliança nos eleitos. Então, o pacto da redenção foi um pacto feito na eternidade antes de tudo acontecer, dentro do decreto de Deus. E quando o texto diz aqui, a partir do texto original, vinde os que foram abençoados, isso mostra, queridos irmãos, que eles foram abençoados desde a eternidade. E no tempo e no espaço, na história, eles foram alcançados e viveram de acordo com as prescrições bíblicas do Evangelho. Eles viveram de maneira que se submeteram às exigências e ensinamentos do Evangelho, aqueles pelas quais Cristo morreu desde a eternidade. Como o Apocalipse vai dizer, que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então, o sangue de Cristo foi derramado pelos eleitos, esses eleitos que foram abençoados na eternidade e no tempo e no espaço, na história, viveram de modo que glorificaram a Deus. Esses, exatamente aqui, têm o acesso de irem morar no reino que está preparado desde a eternidade para eles. Note que o texto é claro quando diz que Deus decretou e na eternidade ele separou aqueles que ele elegeu daqueles que ele entregou exatamente para viverem nos seus pecados. A pergunta que eu faço é: como você pode saber que você foi eleito por Deus, que você é um eleito, se você se submete às ordens e ao ensino da palavra de Deus, se você vive de modo que glorifica a Deus, se você vive de modo que Deus venha a ser glorificado em sua vida, isso é um indício de que você é um eleito de Deus. Mas se você não vive para glorificar a Deus, você deve se preocupar, porque aquele que foi eleito por Deus, ele ama e vive para glorificar a Deus. Aqui, queridos irmãos, um outro parágrafo da nossa confissão, parágrafo 4, ele vai dizer: esses anjos e homens assim predestinados e pré-ordenados são particular e imutavelmente designados, e o seu número é tão certo e definido que não pode ser aumentado ou diminuído. Veja o texto da palavra do Senhor que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19, que é também interessante o que o texto da palavra do Senhor assim nos diz. 2 Timóteo, capítulo 2, versos 19, da santa palavra do nosso Deus. A palavra do Senhor nos diz assim:
2 Timóteo 2,19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Não tem como uma pessoa que professa o nome de Cristo, uma pessoa que diz que Jesus é Senhor da sua vida e vive na prática da iniquidade. O texto está dizendo aqui que o próprio Senhor, o apóstolo Paulo está dizendo que o próprio Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. Isso é uma prova de que Deus, na eternidade, escolheu um grupo para pertencer a Ele. E esse grupo Ele conhece. A palavra conhecer aqui é ter intimidade. Tanto Deus tem intimidade com esses que Ele escolheu, como aqueles que foram escolhidos têm intimidade com Deus, conhecem a Deus, e o fato de conhecer a Deus, procuram viver para a glória dele. E o próprio texto vai dizer: se apartando de tudo aquilo que não glorifica e que não exalta ao Senhor, se apartando da iniquidade. Então, isso é fruto do decreto de Deus na eternidade. E o pacto da redenção, que foi feito para salvar um grupo de pessoas que se submetam, que amem e que conheçam ao Senhor. Nós temos que refletir como tem sido a nossa vida e poder ajustar a nossa vida exatamente ao caráter e vontade do nosso Deus. Que Deus, portanto, abençoe a vida de cada um de nós e que nesse breve estudo nós possamos refletir. Fomos alcançados pela graça, somos eleitos de Deus. Se somos eleitos, devemos viver para a glória do nome do nosso Deus. Que Deus, portanto, abençoe a nossa vida e que nos ajude a viver de acordo com a sua palavra para a glória do Senhor. Vamos orar nesse momento. Senhor, nós queremos te agradecer por esse estudo que nós fizemos aqui neste dia. Que o Senhor continue abençoando e derramando tuas bênçãos sobre nós e nos ajudando, porque fomos escolhidos, somos eleitos de Deus e devemos viver para a glória do teu santo e maravilhoso nome. Assim te oramos, ó Deus, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus, o que é Senhor absoluto de nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém. Deus continue te abençoando.